Boa noite, a verdade cabe em todo lugar, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para começar o nosso podcast. Toda quarta-feira, às 20 horas, esse é o nosso lugar de encontro. Você que está nos acompanhando, já se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para receber nossas notificações. E nos segue também lá no Instagram, @a verdade cabe em todo lugar e @MediaOnlineBR. Nos acompanhe nas redes. É isso mesmo, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira super especial aqui de podcast. E hoje a nossa mesa está sendo uma mesa, um lugar de amigos. Sim. E o nosso convidado hoje é nada mais, nada menos do que o Inácio. E antes que ele se apresente, hoje nós vamos falar um pouco sobre velocidade, resistência e vamos falar sobre mudanças, sobre corrida da vida. Então, agora com vocês, Inácio, você pode se apresentar, fica à vontade. E é um prazer receber você aqui no nosso podcast. Boa noite, Cris. Boa noite, Nath. Gostei do nada mais, nada menos, viu? Obrigado. Ótima apresentação. E para quem não me conhece, eu sou Inácio, sou daqui mesmo de Paracuru. E hoje trabalho, né, no setor público, na prefeitura municipal, lá no setor de tributos. E inclusive, aproveitando, né, quem não tiver regularizado, fica a dica já desde... Estamos lá à disposição, viu? Esperando vocês. E o que eu tenho para dizer é que é muito bom estar aqui hoje, né? É a minha primeira experiência num podcast. Eu nunca tinha participado, então me perdoem se houver qualquer acidente de percurso aqui, mas a intenção é das melhores, né? E a gente está aqui hoje para falar de temas diversos, né? Não tem assim uma seara específica, né? Vamos deixar Jesus Cristo conduzir essa conversa, né? Esse debate, esse bate-papo. E eu estou aqui à disposição de vocês. Show de bola. Agora, conta pra gente um pouquinho, não somente da sua trajetória, mas uma das coisas que nós queremos deixar aqui registrado e ouvir um pouco de você é como foi o seu processo de conhecer a Jesus. Bom, Cris, hoje eu congrego na Igreja Bola de Neve, né? Para quem não me conhece mais de perto e não me acompanha, estou fazendo parte do Ministério Bola de Neve. Inclusive a gente agora está até à frente lá, junto com a minha amiga Natália, né, do Bola Rani, né, que está voltando agora segunda-feira, que foi outra situação que surgiu mediante outra experiência que eu tive com o esporte, né, com a corrida, estimulado por alguns amigos de trabalho. Eu passei a fazer a prática do esporte de corrida de rua, né, que até então eu via as pessoas praticando, mas não conhecia de perto, não conhecia de dentro, eu até julgava, né? Eu achava uma coisa meio redundante você praticar um esporte que você só tem que correr, né? A gente, de longe assim, a gente acha fácil e supérfluo, mas na verdade é muito intenso, é muito difícil e diferente. E não é tão, assim, complicado como parece, mas é muito bom. Cada vez mais que a gente pratica, a gente passa a conhecer o esporte, a praticar, a ter ele na rotina, a gente entende que a gente pode alcançar distâncias maiores, né? Velocidades maiores e vai se redescobrindo, né? A gente acaba descobrindo capacidades que a gente nem sabia que poderia alcançar, né? E no Bola Rani a gente fala muito a respeito de que nós corremos para Jesus. E esse momento, né, de transformações que você tem passado, né? Então, fala um pouco pra gente de como que se deu também essa sua corrida para Jesus. Bom, voltando um pouquinho aqui a experiência, né, com Jesus, com a conversão. Eu sou de família católica, né?
sempre tive os costumes, a gente teve o costume católico dentro de casa, mas não era um católico assim praticante, de que a gente tinha uma rotina de ir para a missa. Eu é que, por conta própria mesmo, passei a ir para o catecismo, frequentar a missa, né? E ter isso por rotina, por hábito, né? E quando foi... Meu primeiro contato com a igreja protestante foi por volta dos 8, 9 anos de idade. Tinha uma igreja batista perto da minha casa, onde um primo meu, vou mandar um abraço para ele, Renato Félix, né? Ele me convidou para ir para o culto, né? A gente brincava junto quando era pequeno, ele me chamou, ele disse, bora lá, vamos para a igreja e tal, não sei o quê. E eu achava assim meio diferente, né? Porque a minha família não era da igreja evangélica, né? Mas eu fui. E aí nesse dia, uma vez, passei aí toda semana e todo evento da igreja eu estava lá. E aí eu passei um bom tempo assim, participando, né? Da igreja batista. E depois de um tempo eu me mudei, saí lá de perto e me afastei um pouco, voltei aí para a igreja católica, nas missas. E um bom tempo depois, também por convite de alguns amigos, eu comecei a congregar na igreja Tempo da Libertação, né? Eu já tinha visitado outras vezes, né? Que quando era o pastor Léo, e na época que eu passei a congregar lá era pastor Eriné, né? E aí eu tive uma experiência muito, muito boa, muito bacana lá na igreja, eu frequentava, mas novamente eu me distanciei de novo e voltei aí para a missa, né? E assim, para mim eu nunca tive assim uma restrição em relação à fé protestante ou católica. Eu sempre entendi o cristianismo como a fé cristã, né? Entendi o cristianismo como um só, né? Porque existe essa divisão, né? E eu hoje, novamente, graças a Deus os irmãos estão sempre convidando, né, a gente para fazer parte dos cultos e tudo. E a Sol sempre me chamava no Instagram e eu já via que tinha um primo meu que já congregava na Bola de Neve e eu achava assim, porque a Bola de Neve é uma igreja um pouco diferenciada. Diferenciada. Ela não é tão ortodoxa como as demais igrejas protestantes, né? E eu ficava assim com aquele... Digo, como será que é lá, né? Um dia eu vou lá conhecer. Aí um dia eu vou lá, um dia eu vou lá. Até que um dia eu fui. Eu fui sozinho mesmo. Ninguém me acompanhou, nem nada. De repente eu cheguei lá. Hoje eu vim ver o culto e tal. E foi bom. Foi bom demais. Foi o suficiente para mim sentir que ali era o lugar onde eu queria permanecer, né? Permanecer por o resto da vida. É muito bom, muito bom. Na Bola de Neve, eu convido a todos que estão assistindo também, quiserem ter uma experiência, né, mais próxima de Jesus e conhecer a nossa igreja, a Bola de Neve, né? Nós temos cultos às quintas e domingos, né? E temos diversas outras atividades na igreja. Nossa igreja é muito ativa. Eu acho que tem programação para a semana inteira, né? E nada é obrigatório, né? Tudo é opcional, mas depois que a gente entra na Bola de Neve, realmente vira uma bola de neve. A gente quer... Aproveitando um abraço aí para os nossos pastores queridos. Sim, pastor Natanael, pastora Tatiana, e que são novos, né? Estão um pouco mais de um mês na igreja. Quando eu cheguei na igreja, ainda era o pastor Douglas, que eu também até tenho que relatar aqui, que para mim foi uma experiência muito diferente, o contato com o pastor Douglas, né? Que o pastor Douglas assim, você olha para ele, ele parece assim um adolescente, parece um... É um elogio, viu, pastor? É um elogio, parece um garotão, jovial de verdade. E você olha ele com aquele jeito dele, né? Extrovertido, né? Bem acolhedor. E aí eu olhava assim, eu digo, rapaz, é ele mesmo, pastor? Mas a gente via, né, assim, comparando com o restante do corpo da igreja, até o
falei agora no café com o pastor, né? Que nos primeiros momentos eu achei que o pastor era o nosso irmão Geraldo, né? Porque o Geraldo ele é mais formal, né? Um homem de negócios, né? E aí eu digo, o pastor aí é novo, mas aí depois eu vi que era um mais novo do que ele, aparentemente. Acho que o Geraldo é mais novo que o Douglas, mas aparentemente o Douglas parece mais jovem que o Geraldo. Geraldo, você não tá velho. O Douglas que é muito, aparenta ser muito novo. Mas, então, aí o pastor Douglas começou as pregações dele, e aí eu vi ele com tanta experiência, com tantas vivências na fé, mas tão novo, e aquilo ali foi mexendo comigo, e eu disse, rapaz, eu tenho muito o que caminhar ainda. Eu preciso viver, tenho né? muito o que andar, viu? E foi muito legal esse processo, né? E eu acho bacana o momento que a igreja viveu, né, durante o ministério do pastor Douglas. Ele preparou a igreja para estar como está hoje, né, no ciclo que ela seguiu, e hoje iniciou um novo ciclo, né, junto com o pastor Natanael, né, e a gente percebe nitidamente que é um ciclo diferente, né. Pastor Douglas, não sei se todos os irmãos da igreja tiveram essa mesma percepção, mas eu senti assim que o Douglas preparou o corpo da igreja, preparou líderes, preparou pessoas para deixar eles prontos, né, para nesse novo ciclo a igreja tomar uma proporção, né, atingir um alcance fazendo parte do diferente, processo, né? Fazendo parte do processo, atingir o alcance, né? É como uma casa que a gente começa pelo alicerce, né? Não tem como começar pelo telhado, né? E isso é muito nítido. E assim, logo de cara, o pessoal pode até estar pensando, mas ele gosta muito do pastor que saiu, né? Que eles não estão falando dele. Mas não, eu tive assim um contato muito próximo, foi muito bom a experiência de conhecer o pastor Natanael. E assim, foi muito rápido, né? Logo na primeira semana a gente já estava ali pertinho e em contato. E foi quando eu mais me aprofundei dentro da igreja, né? Até então eu também estava vendo um processo, né, de proximidade, né, das atividades da igreja. Eu ainda não tinha me prontificado ainda para nada, até que chegou o Natanael e disse, olha, você vai estar aqui, vai fazer parte aqui e tudo. E eu digo, tá bom, pastor, seja feita a vontade do Senhor, né? Legal aí na sua história, né, algo que me chamou a atenção, que você sempre se manteve, assim, por mais que você tivesse idas e vindas nas igrejas evangélicas, né? Mas você sempre buscou permanecer buscando a Deus de alguma forma, né? Não é algo que você se distanciou totalmente, mas estava ali sempre buscando, de fato, né? E creio que sim, que agora vai ser definitivo, amém, né? Amém. Profetiza. Daqui pra frente muito mais. Amém. Mas é muito legal. E você iniciou, né, na sua fala falando da questão do esporte na sua vida, né? A sua experiência com corrida. Compartilha com a gente, né? Como foi essa experiência, né? Como você conheceu a corrida e o que a corrida é para você hoje. Para falar da corrida, antes eu vou falar um pouquinho do meu desenvolver, a minha relação com o esporte, né, como um todo. Porque, assim, na verdade, eu nunca fui, assim... porque geralmente a gente é mais... se aproxima mais dos esportes da infância, tempo de escola, né, e tudo. E na escola, eu cheguei a jogar futebol, a gente rachava, né, nos intervalos e tudo. Mas eu não me encaixava naquele negócio de futebol, não. Eu até gostava, eu era bom no videogame. No videogame eu entendia, eu sabia o nome do jogador, os meus amigos aí de escola que a gente saía sempre depois da aula para jogar, né? E lembrando aqui, tinha o Rodrigo, o Natan, o Saulo, o Guilherme, uma galera aí que a gente jogava junto. Foi uma infância muito boa minha, eu agradeço muito a Deus. Tudo que eu conheci, né, tudo que eu vivenciei na infância, foi uma infância muito saudável, e eu achava até
assim, rapaz, a gente é uma turma, assim, uma galera muito bagunceira, mas hoje me deparando com alguns comportamentos, né, dos jovens, eu acho que a minha infância foi muito sadia, muito boa. E aqui em Paracuru é um lugar muito, assim, que existe problemas como qualquer outro lugar, mas que ele ainda oferece, né, a oportunidade da gente viver num lugar tranquilo, num lugar pacífico, né? E assim, eu queria também que tivesse mais atividades para os jovens, né? Não só nas igrejas, né? Nas escolas, tivessem atividades extra-escolares, né? Fora da sala de aula, porque isso vai preenchendo, como eu vinha citando, a situação da igreja, né? A igreja só tem o culto, né? Só tem os cultos. E o resto da semana fica ocioso. Para algumas pessoas, é até difícil participar de todas as atividades porque já tem uma vida muito atarefada. Mas para outras é o que elas estão precisando, né? É preencher aqueles espaços, né, que estão vagos, né, para que a pessoa não se sinta ociosa, né, para a pessoa se sentir pertencente, né, a um grupo, a um lugar, a um espaço, né? E assim, eu fujo muito do assunto, mas voltando aqui para o esporte de novo. O futebol não era muito a minha praia, mas eu interagia, né, e tudo. Mas joguei vôlei. Acho que só o que eu tentei mesmo foi o futebol, o vôlei. Eu pedalava muito, né? Gostava, já cheguei a andar de cross, né? Paracuru teve um tempo que era cross, era a terra da cross, viu? Cross e SK8 e o skate, né? Quem viveu aí essa fase sabe que o Catita, o Albert, o Léo, a galera do cross aqui era ativa de verdade mesmo. Hoje todo mundo já se encaminhou na vida, é pai de família. Tem o Arley também, Arley Sanders. Depois vai mandar o link pra tudinho aí. Todo mundo eu vou mandar para todo mundo assistir. E assim, Paracuru teve muitas fases assim que eu acho que Paracuru tem essa relação com o esporte, sabe? Tanto que nós somos berço de campeões, né? Tem o Bruno Salles aí no sandboard, hoje ele é bugueiro, eu acho que ele tem um chamado para as dunas mesmo, viu? Porque Deus só leva ele pro rumo das dunas, né? E foi um campeão da gente aqui, né? O homem já foi campeão até na neve. Olha aí, viu, Bruno? Bola de neve aí te chamando, viu? Viu? Fica a dica. Fica a dica, viu? Tem a Silvana Lima, nossa campeã, né, do surf. A Silvana que hoje é símbolo, né, do esporte na cidade, né? E tem o Pedro Rian, atleta. Tem uma galera, porque assim, eu não consigo recordar de todo mundo assim de cabeça. Tem o nosso amigo Gilvan Lima, né, irmão da Silvana, que tem um projeto magnífico aí no surf, né, leva a garotada para aprender o surf, para curtir o surf. Inclusive, eu sou puxa-saco da Bola de Neve, viu? Inclusive, a Bola de Neve tem o Surf Day, né? Com o nosso amigo... Ministério de Surf, Ministério né? de Surf. Agora é Bola Surf. E que assim, quem quiser participar vai ser os sábados ainda. Domingo. Vai ser domingo agora, né? Dia 3. Domingo, 7 dia horas 3. da manhã. Pronto. Mudou um lá pouquinho a programação, né? Porque foi sábado. Não, é domingo. Surf é domingo, né? Então, perfeito. E aí, quem não quiser ir para o culto, mas quiser conhecer a Bola de Neve, pode ir para o Surf Day, né, galera? Pode ir para o Surf Day e lá vai ter oportunidade, né, de aprender um pouco sobre o surf, até de surfar, vai ter material para surfar. Sim. E tudo, interagir com a igreja. Verdade. E eu, continuando aí, como eu não me introduzi muito no futebol, né, que é o que o pessoal mais curte, né, nas escolas, eu tentei, na época tava uma febre muito grande de MMA, UFC, né, e aí eu assistia as lutas, achava bacana, né, do jeito que a gente assiste os jogos da Champions League, aí a gente assistia as lutas de UFC também, achava bacana. E aí eu digo, cara, eu vou treinar, eu vou lutar.
né? Foi quando chegou aqui em Paracuru o Alfredo Capitolino Neto, o famoso Netão da Fighter Gym, né? Ele iniciou os trabalhos aqui em Paracuru com a Bunny Fight Club, que é uma família de luta mesmo, é um clube de luta muito influente e famoso no país, e ele fazia parte, né, lá do mestre Bunny, que se eu não me engano é em Brasília, mas é muito forte aqui no Rio Grande do Norte. E o Neto trouxe essa cultura do MMA para Paracuru, né, e começou a dar os treinos dele ali, onde antigamente era o Buxim. E hoje mudaram lá, tem uma espécie de um geladão lá, mas ali era tipo um salão, e a galera treinava lá, começava assim às 4 horas da tarde e não tinha hora para acabar não, só quando o pessoal não conseguisse mais. E eu achei outra coisa muito bacana que aconteceu em Paracuru, que o pessoal começou a curtir, né, o esporte do MMA, e lá também a gente... Porque, para quem não sabe, MMA é Mixed Martial Arts, né? É a mistura de artes marciais, né? É onde prepondera ali o Muay Thai e o Jiu-Jitsu, né? Que são lutas que dominam no UFC, né? São as lutas principais. Aí a gente tinha também noções de boxe, né? Kickbox e outras coisas, né? E ali eu passei um tempão, acho que eu passei uns 4 anos treinando MMA. E tive várias experiências, foi muito bacana. Eram treinos mesmo bem... para quem é do ramo aí, sabe que é difícil, é forte, viu? Logo no aquecimento lá, já começa. Aí eu passei um tempão lá com o Neto, as coisas mudou, ele mudou do espaço dele para outra academia que ele abriu, e lá também eu passei um tempo treinando. Aí depois eu fiquei um tempo parado, e depois eu fui treinar jiu-jitsu, né, com o professor Breno Augusto, né, que era professor de jiu-jitsu, e ele dava aula ali na Rua Menino Jesus, por trás do posto do Patrício. E eu passei um pouco mais de um ano ali com ele, e foi outra experiência muito bacana também. A gente saía para treinar em São Gonçalo, que ele dava aula lá também, e o Breno também desenvolveu um trabalho muito legal na luta aqui em Paracuru, e porque o esporte, principalmente nas artes marciais, ele traz esses valores, né, de disciplina, de respeito, né, de princípios da luta que fazem assim os jovens ficarem mais norteados, né, em relação à caminhada como geral, né? Eu pelo menos todas as vezes que eu tive contato com o esporte, me ajudou em todas as outras áreas da vida, né? Eu fiquei mais aplicado nas outras áreas. E aí eu passei esse tempo lá com o Breno, e daí para frente, quando eu parei, aí eu entrei no sedentarismo, né? Fiquei mesmo sedentário de verdade mesmo. Eu devo ter passado assim uns 10 anos sedentário. Nossa. Né? Eu digo, agora não quero mais fazer nada não, vou só trabalhar mesmo e o tempo que eu tiver para descansar. Só que nem sempre o descanso, né, é tão benéfico, né? Porque ele em excesso, né, ele se torna outra coisa, não o descanso. E a gente vai perdendo o preparo físico, vai perdendo a vontade de se mover, se movimentar. E para não dizer que até eu começar a correr, eu fiquei parado. Quando foi agora em 2021, 2022, o pessoal lá na prefeitura começou a fazer um jogo de vôlei ali na Praça do Farol. Aí eu gostei, né? Comecei ali no vôlei, a gente fazia os joguinhos ali, fez até um campeonato lá. E aí eu comecei a ativar um pouquinho, né?
Eu digo, cara, é muito bom a gente voltar, né? Se mexer e tudo. Mas aí eu também meio que perdi o gosto do vôlei e voltei no sedentarismo. E aí eu tinha a insistência muito grande dos meus amigos de trabalho, né? O Márcio, o Samango, né? A galera lá que trabalha na prefeitura, de correr. Disse, macho, bora correr, bora correr. E eu já tinha, assim, voltado para musculação, né? Que eu também treinei um bom tempo musculação. E aí eu voltei para musculação, mas eu estava só indo para academia mesmo. Mas aí eu queria mesmo fazer um esporte para dar essa ativação, né? Que é diferente. E aí um dia eu aceitei o convite dos meninos. Aí eu fui, rapaz, pessoal, vou dizer, é difícil, viu? A vida do crente. A gente, assim, a primeira vez sempre vai ser um desafio, né? Sempre vai ser, né? Ninguém chega sabendo num lugar, né? Já começou pelos aquecimentos, mas começou a mostrar lá uns aquecimentos, porque ele me explicou que hoje em dia os atletas de corrida não fazem mais aqueles alongamentos habituais que faziam convencionais antigamente, né? Porque ele não... muitas vezes até pode prejudicar a fibra muscular para a corrida, né? Você vai alongar muito a fibra e ela não vai te trazer um bom desempenho na corrida. Então, o ideal mesmo é um aquecimento dinâmico, né? E acaba alongando também, né, esses exercícios dinâmicos. E aí quando ele começou a fazer lá, eu achei uma coisa estranha demais. Eu digo, pô, fazer isso aí não, é esquisito. Mas aí eu fiz, né? Eu fiz, que o experiente era ele. E eu agradeço muito o meu amigo Márcio, que me incentivou muito, né? Que o Max também, que é um atleta hoje em Paracuru, que o cara tá correndo muito, né? Um dos últimos feitos maiores dele aí, ele fez 50K. Ele saiu daqui, foi pelo Poço Doce, Paraipaba e voltou pelas Quatro Bocas. Aí com o staff do Bernardo, quem conhece aí, está assistindo, Bernardo corta cabelo, na bike ali, e o que o Max sorrendo, e 50 quilômetros, gente, correndo. É mais de uma maratona, né? E que o Max fez e me inspirou. Eu digo, rapaz, o que o Max faz 50K, eu tenho a obrigação de fazer pelo menos 20, né? Porque... e ele comprova que é uma coisa boa, benéfica, né? É o que... Assim, ele trata tanto como esporte e como o lazer dele também, né? Ele e a Ju, que a gente também já fez umas corridas aí, né? O último circuitinho que a gente fez aí, a gente fez 11K, a gente treina ali na estrada do Quebra-Mar, do Cacá, né? A gente vai ali para o Hotel do Capitão, deixa os carros, as motos e vai correndo por ali. E tem sido uma experiência, eu nunca imaginei que eu fosse, assim, conseguir, né? Atingir aí distância de 5 quilômetros, 10, né? Estamos preparando aí para correr no final do ano 21K pela primeira vez, que eu nunca fiz meia maratona, né? E aí o que o Marcos até tem me ajudado, né? Tem me incentivado aí. A gente está meio parado nos treinos, né, que o Marcos? Mas ainda tem tempo, vai dar certo, viu? Vai dar certo, se Deus quiser. Em dezembro a gente vai estar lá, na Terra da Luz, que é uma competição. A última competição que eu fiz foi a Beach Run, né? Que ela tem todo ano. Estivemos lá. Ela tem todo ano, que a Nath estava aí no Bola Run. Eu até vi lá e digo, a galera do Bola Run aí, da Bola de Neve, que eu ainda não estava assim na igreja, estava visitando, né? Aí eu vi a Nath e digo, aí que legal, mas a igreja tem a assessoria dela, né? Porque eu só identificava como assessoria, né? Porque essa galera que vai para as corridas aí, as assessorias geralmente vão com as suas camisas próprias, né? Para simbolizar. E aí eu fiz aquele dia, eu fiz 5K pela primeira vez, no dia da 5K de praia, não é? De 5K praia, convencional. Que foi muito legal, que eu nunca tinha corrido na praia, era só pista. E aí quando eu vi o pessoal passando dentro d'água, eu digo, acabou a corrida aqui. Esse tênis todo molhado, mas foi muito legal. Depois que a endorfina entra na corrente sanguínea, e aí ela começa a mexer com a gente vê a galera correndo, aquela multidão, é uma multidão de gente. É uma né? multidão. E aí vem a inspiração. Quando a gente vê
pessoas, assim, até com todo respeito, mas até assim com um certo quadro de obesidade, correndo. Aí digo, quem sou eu para dizer que não posso, né? Se a pessoa tem determinação, assim, com mais peso, correndo, assim, entendeu? Ela tem um objetivo e está aí determinado. E ia ali no ritmo deles, e alguns iam até num ritmo bem, viu? Não é para todo corredor, não. E gente com a idade, assim, bem mais avançada, né? Também lá correndo. Aí eu digo, eu tô aqui na vantagem. O pessoal aí, né? Eu tô na vantagem, o pessoal tô correndo e eu aqui na vantagem. Ainda tenho ainda uma idadezinha razoável, né? Dá para correr, eu vou correr. Aquele dia deu muito ânimo, deu muito gás, me incentivou muito. Porque eu vi muita gente ali, assim, respirando corrida, né? E dá para ver o bem que faz as pessoas, sabe? Aquele evento, ali foi muito mais forte, assim, porque eu vi o pessoal se preparar para um evento, assim como o pessoal se arruma para uma festa, sabe? Só que o pessoal se arrumava como corredor, né? E às vezes o pessoal vai para as festas aí e passa uma noite em pé, ali um desgaste físico, mental, psicológico, até se arriscam, né? Porque geralmente esses ambientes de festa o pessoal vão para se alegrar, mas sempre tem alguém que passa um pouco da conta, né? E toma atitudes desmedidas, onde geram alguma confusão, algum conflito, e ali acaba gerando um problema, né? Que pode prejudicar a integridade física, moral e por aí vai, né? E aí os eventos de corrida me chamaram a atenção, me cativaram. Eu digo, olha, uma galera aí, galera alta astral, com vontade, aí passa o dia. Depois da corrida, eu não fiquei para o momento, mas teve festa, o pessoal que correu ficou lá dançando um reguezinho, curtindo, né, a noite. E é um universo muito, muito, muito legal. Quem e no meio conhecer. dessas corridas, a gente fala muito também, tanto para a vida quanto para a corrida, a respeito da resistência. Porque muitas vezes, quando nós começamos, na maioria das vezes, quando nós começamos a correr, em pouco tempo a nossa mente ela quer desistir. E quando passa depois de um tempo que você insiste, que você, claro, tem o seu preparo, né, está ali preparado para aquilo, mas que você insiste um pouco mais, logo depois aquilo se torna um pouco mais confortável e você só vai. É verdade? Acontece assim? Para quem não corre, para a vida, o que a gente pode falar sobre isso? Do processo de resistência e não parar. Muito bem colocado, viu, Nath? Porque assim, eu percebo assim a mente, a mentalidade como a maior arma que a gente tem, mas ela também ela pode ser o maior obstáculo que a gente tem, né? Então, o trabalhar da mente, né, da nossa mentalidade, já começa mesmo antes da gente iniciar qualquer exercício, qualquer atividade física, qualquer esporte, tudo que a gente for fazer, porque pela mente é que a gente tem o desejo ou não de ir fazer o que a gente decidir, né? E na corrida não é diferente. O mais difícil da corrida é sair de casa. Porque depois que você sai, você vai... Eu nunca vi ninguém sair de casa com tênis para correr e nem iniciar a corrida. Pode até iniciar e no meio da corrida acontecer algum problema de percurso, porque é possível, e voltar. Mas você sai de casa para correr, você no mínimo as primeiras passadas você dá, né? E durante a corrida é do mesmo jeito. Os primeiros 100 metros são difíceis, o primeiro quilômetro é difícil, os primeiros 2 e assim por diante, né? Cada quilômetro vencido é um impulso, na verdade. Para mim é um impulso. Porque depois que vai o primeiro quilômetro, o segundo ficou mais fácil. Quando chega do segundo para o terceiro, pode pesar um pouquinho mais, mas se eu insistir e me manter em fazer o terceiro, eu vou até o quinto, porque
eu venci o terceiro, né? A gente tem ali intervalos onde realmente pesa um pouco mais, né? Pesa a respiração, às vezes a perna começa a doer, às vezes dá aquela cãibra e tudo. E assim, se você disser, não, eu quero fazer mais, eu vou fazer mais, e você chega lá, sabe? E eu acho é uma analogia muito parecida com a vida, né? Quando a gente, por exemplo, vai iniciar uma atividade nova, conseguir o primeiro emprego, ou começa a trabalhar numa área que você não está habituado a trabalhar, tudo vai ser difícil no início, né? Até você aprender, até você se adaptar. E a corrida, mais do que capacidade física, né? É a capacidade de adaptação. Porque na corrida você tem que ir se adaptando, se adaptar com ritmo de treino, se adaptar à sua respiração. Quando você começa a treinar e passa a ter uma rotina de treino, quando você vai botar qualquer alimento na boca, você pensa, como é que isso aqui vai contribuir no meu treino, né? Aí a sua vida começa, ao invés de você adaptar a sua vida, aliás, perdão, ao invés de você adaptar a corrida à sua vida, você começa a adaptar a sua vida à corrida, né? Ao treino, né? E nos outros esportes também não é muito diferente, né? Mas a corrida, eu percebo que ela tem o poder de... ela é mais rápida, mais fluida nesses processos, sabe? Ela é diferente dos outros esportes, ela acontece assim com uma naturalidade, né? E uma rapidez maior. Não sei se é porque é um sinônimo, né? E a gente já nasce para andar e possivelmente correr, né? E os outros esportes não, foram coisas que a gente foi criando, né? Em paralelo a isso, a gente falou aqui no caso a adaptação, né? De você se adaptar à corrida. Quando a gente transforma isso para a nossa vida espiritual, em vez de fazer Deus se adaptar a nós nos adaptarmos àquilo que Deus tem para nós. É uma analogia que, enquanto você falava, eu pensava aqui. Na nossa caminhada e na nossa corrida também, né? Para Jesus, que inclusive é o nosso lema do Bola Honey, nós corremos para Jesus. Nessa corrida para Jesus, uma das coisas que é mais incrível é que no mundo afora, muitas vezes algumas pessoas têm essa visão errada de tipo, eu vou dizer para Deus, Deus faz isso aqui, faz aquilo ali, mover Deus à medida do que eu quero, do que eu penso, do que eu gostaria, quando na verdade nós precisamos ser moldados e a nossa vida precisa ser adaptada a Ele, à vontade dEle, aquilo que Ele pensa sobre nós, aquilo que Ele tem sobre nós. E fazendo esse paralelo, né, com a corrida e com a vida espiritual, como que você vê esse processo de adaptação? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É bem isso mesmo, viver para Deus, né? Eu gosto muito de assemelhar, né? De fazer esse paralelo da obediência, né? Quando a gente entende que a obediência, assim, não é sobre nós, né? É sobre Deus e o agir dele na vida das pessoas que estão à nossa volta, né? Tudo fica bem mais simples, mais tranquilo, né? Porque quando a gente tem mais proximidade, intimidade, né? E a gente busca essa obediência, a gente percebe que de fato todas as outras coisas são acrescentadas, elas vêm junto no pacote, né? E não é que a gente comece a fazer esperando o que vem junto, né? Na verdade, geralmente, o que vem junto a gente nem imagina que vem, né? A gente está esperando uma coisa e vem outra muito melhor, né? E às vezes não é melhor aos nossos olhos, mas lá na frente a gente percebe que o plano de Deus é perfeito e muito melhor para a gente do que o que a nossa cabeça consegue conceber, a nossa mentalidade consegue conceber, né? E são níveis, né? São níveis, como na corrida, tem as pessoas que
amadores, né? Tem iniciantes, né? E tem várias categorias. E na fé cristã também existem esses níveis. Então, né? a gente pode associar também, não melhores ou piores, mas tempo de dedicação e esforço àquilo? Sim, com certeza, com certeza. É o tempo dedicado àquilo é que vai mostrar onde você está nessa caminhada, nessa corrida ou na caminhada, né? Na caminhada cristã, né? Quanto mais a gente passa a se dedicar, né, às coisas do reino, às coisas de Deus, a gente começa a perceber coisas que antes a gente não percebia, né? E o nosso comportamento vai naturalmente, né, se moldando a essa percepção que a gente tem do mundo e da vida, né? E na corrida, do mesmo jeito, né? Quando a gente não conhece esse universo da corrida, né? E desculpa, eu vou fazer um parêntese aqui, né? Que eu estou falando muito de corrida, tudo assim, como se eu fosse um maratonista já, e eu não sou, eu sou iniciante, né? Eu sou iniciante, mas a importância da corrida é o que ela representou nesse momento da minha vida, né? Por isso é que eu falo dela com a minha experiência e não com autoridade na corrida, né? Porque eu ainda não alcancei essa autoridade, né? Mas pode ser que eu alcance, né? Daqui a um tempo, ninguém sabe. Mas, continuando aqui, que eu estava... Me ajuda aqui, que eu estava falando dos níveis... Né? E a gente estava falando sobre comparando a vida cristã, né? Ao tempo que você dedica aqui. Ao tempo que você dedica, né? Na corrida, eu falei da caminhada cristã e aí eu já ia fazer o paralelo com a corrida. Na corrida, é do mesmo jeito. Se a gente tem uma rotina de prática do exercício, eu corro uma vez por semana, você tem um nível de habilidade, de capacidade dentro da corrida, né? Aliada a outros fatores, porque a corrida não é só ir e correr, né? Tem muitos fatores que influenciam, né? A gente começa a aprender sobre o tênis que a gente usa, né? Sobre a pisada, sobre até a meia, até o material da meia faz a diferença. Então a gente começa a ver detalhes que talvez não estando fazendo aquilo você não para reparar. Não sabe. Eu não fazia ideia que existia diferença. Para mim, todo tênis era para correr, né? E na verdade existem tênis que são feitos só para você calçar, não é para você fazer esporte nenhum, que são os tênis casuais, né? E existem os tênis de corrida e existem tênis para outras atividades. Mas assim, tênis de corrida, existe um outro universo, né? O mercado explora muito bem isso, design e estética e tecnologia, né? Aí que assim muita gente confunde, acha que eu vou calçar um tênis bom, eu vou correr melhor. Isso está longe de ser um fator preponderante na corrida. Então, quem quiser começar a correr, comece com o que tem. Assim, tem gente que corre descalço. Existe gente que corre descalço, né? E tem gente que começa a correr descalço por falta de tênis, né? Tem gente que que corre descalço porque acha que aquilo ali é melhor. É muito difícil, né? Porque dependendo do solo que você for praticar a corrida, vai, mas até o pé da gente se adapta também, né? A corrida. Então, comece com o que tem, para você descobrir se é aquilo, porque também tem gente que corrida não é para a pessoa, né? Sim, às vezes a pessoa... identificação. Agora, sim, dentro de todos os esportes que eu já vi e conheci, quem melhor assimila qualquer pessoa é a corrida, porque ela não tem muita exigência, não. A exigência só é você estar disposto a ir, né? Você não precisa, algumas artes marciais, você precisa do kimono, você precisa de uma bola, você precisa de uma raquete, né? É como eu disse,
Se você quiser começar a correr descalço, você começa. É o desejo de fazer parte daquilo. E assim, é experimentar, sabe? Uma coisa que a corrida despertou em mim foi esse desejo de conhecer coisas novas, né? Porque antes eu era muito, assim... Eu era um pouco crítico aos esportes porque eu achava pouco prático, né? Eu achava que era um tempo tomado que eu não ia aproveitar bem, né? Só que, por não ser praticante de esporte, eu não entendia o investimento que é a prática do esporte, né? Porque o esporte, ele não só traz essas novas habilidades que a gente vai adquirir praticando, como também ele traz resistência, né? Condições físicas para a gente fazer todas as outras atividades da nossa vida. Depois que eu comecei a correr, a minha mente passou a ter muito mais concentração, né? Eu consegui ter muito mais foco, eu consegui ter muito mais resistência fazendo a mesma atividade por mais tempo. O meu cansaço em qualquer coisa que eu fosse fazer diminuiu muito. Então, o que eu investi na corrida, ela me devolveu já multiplicado, entendeu? Ela já me devolveu multiplicado. Então, é investimento, não é gasto. E aí a gente está se encaminhando para o nosso momento final, e agora o que você falou puxa um gancho muito forte de dizer que, da mesma forma que nós estamos na corrida, estar com Jesus é um investimento. E que, com certeza, nós colhemos muitos frutos, muitos benefícios também de volta. E você podendo deixar uma mensagem, sua mensagem final, entre corrida, velocidade, resistência e, ao mesmo tempo, sobre a caminhada cristã. O que é que você considera mais importante que você deixaria como sua mensagem para quem está te ouvindo agora? Comparando as duas caminhadas, né? Na vida, a gente é quase que obrigado a resistir, né? Porque buscando ou não, investindo ou não no reino de Deus, a gente está vivendo. Então a gente vai ter que resistir, vai ter que passar por tudo que vier, né? Contra nós ou a nosso favor, mas a gente vai ter que resistir. Enquanto estiver vivo, a gente vai ter que resistir. E buscar a Deus, como a Nath falou, é um investimento. Porque quando a gente se afasta de algumas práticas que antes traziam, né, afetavam a nossa vida de alguma forma, a gente passa a ter mais tranquilidade, mais leveza, né, menos preocupações, porque uma coisa que o mundo coloca pra gente, né, com a forma dele atrair a gente, é nos preencher, nos encher de preocupações. Ele planta desejos no nosso coração, na nossa mente, que provocam a gente a ir em busca desses desejos, e essa busca material vai encher a gente de preocupação. Ter que ter mais dinheiro para comprar aquilo que eu quero, achar que a gente necessita daquele bem para ser feliz, né? E a caminhada com Deus é o inverso disso. É descalçar as sandálias, entregar tudo que tem e confiar que Deus vai te entregar tudo que tu precisa para seguir essa caminhada. Então, preocupação zero, foco total no que é importante, no que é interessante, né? Então, eu recomendo, né, a gente focar no que realmente interessa, né? Que é a nossa salvação, é a nossa vida eterna. Porque essa vida aqui é passageira. Ela
tem muita coisa boa nessa vida também. É como a corrida que tem uma linha de chegada, tem um momento, quando a gente né? chega, a sensação de vitória, né, a sensação de dever cumprido é indescritível. E é isso só que a gente quem vive quer ter sabe. quando chegar na linha, né? Só quem vive sabe, né? Então, eu aconselho a todos que conheçam, né? Busque, experimente e deixe acontecer. Se não for ali o momento, ou você não se sentir, não quero continuar aqui, quando for para ser, será, entendeu? Mas dê a oportunidade de conhecer, dê a oportunidade de visitar uma igreja. Não precisa ser necessariamente a bola, né? Eu recomendo a bola porque eu faço parte e já sei como é. Mas tem muitas igrejas maravilhosas aqui na nossa cidade. Inclusive, Paracuru é uma cidade abençoada. Eu acredito muito pela intercessão espiritual, porque aqui tem muitos servos e servas de Deus que oram por essa cidade, que batalham espiritualmente por essa cidade, né? E eu acredito que Paracuru ainda tem muitas coisas maravilhosas a viver, a vivenciar, na verdade, né? Porque tem muitas promessas, muitas bênçãos para ainda acontecer sobre Paracuru, sobre a palavra, o nome da cidade Paracuru, né? Aqui ainda será o berço, como sempre tem sido, ainda será o berço de muitos talentos, de muitas pessoas levantadas por Deus para se destacarem, não só no cenário nacional, mas como no mundo. Amém. E assim, eu estou aqui hoje decretando mesmo, porque é o que vem no coração e a gente entrega, né? E eu decreto que Paracuru ainda vai ser muito conhecida, mais do que por suas belezas, do que por tudo que há de bom nessa cidade, mas pelas pessoas. Amém. Porque eu acho que é o maior recurso dessa cidade, são as pessoas. É o maior patrimônio que a cidade tem, são as pessoas. É isso aí. Paracuru é rico. Muito obrigada por esse tempo com a gente aqui. Que o nosso conversa maravilhosa. Bom, né? Eu estava um pouco nervoso, achando que ia ser meio difícil, mas fluiu, né? É isso aí. Fluiu como Deus quis. E é isso, muito obrigada desde já pela sua participação aqui. Obrigada, Inácio, por ter aceitado o convite, né? Por tudo que você compartilhou com a gente. Obrigada a você que está nos acompanhando, que tem acompanhado o podcast A Verdade Cabe em Todo Lugar. Não esquece de deixar seu like aí, é muito importante para a gente. Nos seguir, ativar seu sininho e compartilhar com mais pessoas, né? Para que mais pessoas sejam inspiradas aqui por essa mensagem que o nosso amigo Inácio trouxe. Eu queria só mandar aqui um alô e agradecimento, né? Porque a gente falou tanto de corrida e eu não citei aqui a galera do Paracuru Running, né? Que eu faço parte do grupo aí, que é a galera que está sempre chamando para os treinos, convidando, né? E também queria mandar um alô para o nosso ministério aí, o Bola Running. É isso aí. Eu tenho certeza que esses movimentos aí, eles vão alcançar muitas pessoas, né? Tanto o Paracuru Running, já tem feito muito em Paracuru. Paracuru, você pode andar em qualquer outra cidade e anda aqui em Paracuru e ver a quantidade de praticantes de atividade física que tem em Paracuru. É muito relevante, né? Então existe uma cultura do esporte aqui, né? E isso é muito marcante para a cidade, né? É saúde para as pessoas, né? São menos pessoas depressivas, menos pessoas ansiosas, menos pessoas adoecidas por quaisquer outro motivo, né? São mais pessoas praticando esporte. E Paracuru Running eu só conhecia de longe, né? Agora eu interajo mais com o pessoal lá do grupo e eu queria mandar um alô para todo mundo que faz parte do Paracuru Running, viu? O Júnior, o Vila,
a galera todinha. Porque se eu aí. for puxar os nomes aqui, vai ficar alguém dizendo, pô, não falou meu nome, né? Mas um abraço para vocês, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês. E Deus abençoe todo mundo lá do Bola Honey também. E eu queria segunda-feira estaremos lá. Agradecer, viu, essas apresentadoras maravilhosas que elas já têm proporcionado aqui nesse programa abençoado por Deus. Tantos momentos incríveis, né? A oportunidade da gente conhecer pessoas muito relevantes, né? E eu me incluo porque a gente tem que tomar posse dessas bênçãos também, né? Se eu estou aqui é porque eu represento alguma coisa, né? Então, já passaram e ainda vão passar muitas pessoas, assim, sensacionais aqui e vocês conduzem com maestria esse programa e que esse programa ainda alcance ainda muita audiência, né? Muitos patamares maiores, viu? E Deus já abençoou esse programa. Abençoou aqui também a mídia online, da minha galera aqui do Rodrigo e do Railson. É isso mesmo. Viu? E o nosso produtor ali dando show. O João dando nosso suporte aqui, ali com a maior paciência do mundo. A gente já esticou o tempo aqui, mas eu quero que estique mesmo. Quero que o pessoal tenha vontade de ver. Rapaz, o que foi que Descalva tanto falou aí nesse programa, viu? Muito obrigada. Pessoal, brincadeiras à parte, obrigado de novo, viu? Muito obrigada. Obrigada. E é isso. A verdade cabe em todo lugar.